Oi, quinto ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre a disciplina de Ciências e, dando continuidade ao nosso estudo sobre a Terra e o Universo, nós estudaremos hoje um pouquinho sobre a Lua e sobre as suas fases. Anteriormente, nós vínhamos estudando o planeta Terra e os seus movimentos, não é? Mais especificamente, os movimentos de rotação e de translação. Ok? Além disso, nós vimos também a influência desses dois movimentos sobre a nossa vida aqui no planeta Terra. Hoje nós iniciaremos um novo estudo e esse estudo será sobre a Lua e as fases pelas quais a Lua passa, tá bom? Primeiro, nós estamos vendo um questionamento aí na tela. O que é a Lua? Eu tenho certeza que todos vocês sabem me responder, até porque todos nós vemos a Lua diariamente no céu noturno, não é? Mas vamos ver uma explicação, uma definição científica a respeito do que é a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Como assim, tia? A Lua, gente, orbita ao redor da Terra por causa da gravidade do nosso planeta. Ou seja, a Lua gira ao redor do nosso planeta porque a gravidade do planeta Terra é um pouquinho alta. Lembrando que nós vimos que a gravidade é aquela força que nos segura, que nos deixa presos, entre aspas, aqui no planeta Terra. É a força que faz com que você pegue um lápis, solte esse lápis e esse lápis caia no chão. Tá? Então, a Lua é atraída pela gravidade do nosso planeta e fica em órbita do nosso planeta, gira ao redor do nosso planeta. Isso acontece nos outros planetas do sistema solar. Alguns têm Lua, alguns têm até mais de uma Lua, como é o caso, por exemplo, de Saturno. Saturno é um planeta que tem 82 luas. E alguns outros planetas não têm nenhuma, como é o caso de Mercúrio. O planeta Terra tem uma Lua, não é o satélite natural que é a Lua. E alguns outros planetas têm mais de uma. E outros planetas do nosso sistema solar não têm nenhuma Lua. Então, a Lua é o nosso satélite natural porque orbita, porque gira ao redor do nosso planeta. Na Lua não existe água nem vulcões, mas tem muitas crateras. Por quê? Porque diariamente a Lua sofre vários impactos, ou de asteroides, ou de meteoros, o que é bem raro de acontecer no nosso planeta. Porém, lá na Lua isso é bastante comum. Por isso que a gente vê como se fossem os buraquinhos aqui da Terra, né? Mesmo a Lua estando distante, a gente consegue ver de tão grande que é essa quantidade. Além disso, a gente sabe que a gravidade da Lua é bem baixinha. Por isso que quando nós vemos alguma representação dos astronautas lá na Lua, eles sempre estão levitando, não é flutuando, porque a gravidade de lá é bem baixinha. Nós vimos anteriormente que o nosso planeta realiza dois movimentos principais, que são os movimentos de rotação e translação. O movimento de translação, como nós vimos anteriormente, e como vocês podem ver aí na tela, é aquele movimento que o nosso planeta realiza ao redor do Sol. Esse movimento leva, como vocês sabem, 365 dias para ser concluído. Ou seja, o planeta Terra, o nosso planeta, leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. O outro movimento realizado pelo nosso planeta chama-se rotação. É aquele movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, ou mais popularmente, de uma forma mais simplificada, ao redor de si mesma. Claro que a Terra não tem um eixo, mas como te explicou em aulas passadas, é um eixo imaginário. A Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento de rotação leva 24 horas para ser concluído, ok? Assim como o nosso planeta, a Lua também realiza um movimento, tá? A Lua, só para vocês saberem, e isso é bem importante, não tem luz própria. Em alguns dias do ano, em alguns dias do mês, aliás, nós vemos a Lua bem clara. Porém, essa luz que nós vemos na Lua não é dela mesma, tá bom? Essa luz que nós vemos nela é refletida do Sol. Quando a luz do Sol bate na Lua, essa luz é refletida para nós aqui na Terra. Então, a luz da Lua vem dos reflexos do Sol.
ok? Nós vimos, agora há pouco, nessa aula, revimos, aliás, os dois movimentos realizados pelo nosso planeta, os dois movimentos principais, rotação e translação. A Lua também realiza um movimento ao redor do nosso planeta, mais precisamente. Esse movimento é chamado de revolução. A Lua vai girando, girando, girando ao redor do nosso planeta e esse movimento da Lua demora mais ou menos 28 dias para ser completo. Como nós sabemos, como eu já expliquei a vocês, a Lua não tem luz própria. Então, à medida que ela vai se movimentando, ela vai recebendo luz do Sol. E dependendo da quantidade da luz do Sol que a Lua recebe, nós vamos ter as fases da Lua. Nós podemos ver cada fase em um período diferente do mês. Nós vimos que o movimento da Lua ao redor do nosso planeta dura cerca de 28 dias e que, dependendo da quantidade de luz solar que a Lua recebe durante esse movimento, não é, girando ao redor do nosso planeta, ela vai refletir mais ou menos luz aqui na Terra, tá bom? E assim surgem as fases da Lua. A Lua tem 4 fases, gente, e cada fase da Lua dura cerca de 7 dias. Vamos ver quais são as fases da Lua e as características de cada uma. A primeira fase é a Lua cheia, depois nós temos a Lua nova, a Lua crescente e a Lua minguante. A Lua cheia acontece quando toda a face da Lua pode ser vista aqui da Terra, porque está recebendo bastante luz do Sol. Então, nessa fase, quando a Lua está cheia, ela recebe muita luz do Sol e, consequentemente, essa luz é refletida para nós aqui na Terra. Então, nós podemos ver a Lua bem clarinha mesmo. É aquele período que a gente olha para o céu e vê a Lua enorme, bem brilhante. Depois, nós temos a Lua nova. Já a Lua nova acontece quando a Lua está entre o Sol e entre a Terra, bem no meio. E nessa fase a Lua fica escura. Ela não recebe tanta luz do Sol e assim nós não conseguimos ver ela muito brilhante no céu, não. Quando a gente consegue ver a Lua na fase nova, ela está bem escura. Nós vamos ver um exemplo a seguir. Na Lua crescente, nós só conseguimos ver uma pequena partezinha da Lua, pois ela fica em um formatozinho de C, ela fica parecendo um semicírculo. E esse semicírculo imita um C, vocês vão ver mais adiante. Na Lua minguante, assim como na Lua crescente, nessas duas fases, nós também conseguimos ver uma partezinha pequena da Lua, porque ela fica em um formatozinho de D, nós conseguimos ver uma parte bem pequena da Lua. Porque é que em cada uma dessas fases, na Lua cheia, a gente vê a Lua bem brilhante, a gente vê a Lua inteira. Já na Lua nova, a gente vê a Lua escura, bem escura. Na Lua crescente, a gente vê apenas uma parte da Lua e na Lua minguante também. Por quê? Porque em cada uma dessas fases, a Lua recebe mais ou menos luz do Sol. Quando a Lua recebe mais luz do Sol, que é o caso da Lua cheia, ela fica bem brilhante, nós conseguimos vê-la bem brilhante aqui da Terra. Porém, quando ela recebe pouca ou nenhuma luz do Sol, nós não conseguimos vê-la aqui do nosso planeta. Nós estamos vendo agora uma representação das 4 fases da Lua. Nós temos aqui a primeira representação, a fase da Lua nova, aquela fase que a Lua fica entre o Sol e entre a Terra, e assim não recebe muita luz solar, por isso nós não conseguimos vê-la tão bem aqui da Terra, ela não fica nítida ao nosso olhar, ela fica bem escura, do jeitinho que está aí. Temos também a Lua cheia aqui sendo representada. Observem como, diferente da Lua nova, a Lua cheia está bem brilhante nesse desenho. Por quê? Porque na fase da Lua cheia, a Lua está recebendo muita luz do Sol, bastante luz do Sol. E assim ela reflete essa luz para nós aqui na Terra. Por isso nós conseguimos ver a Lua bem mesmo e conseguimos também vê-la bem brilhante. Ela fica bem nítida ao nosso olhar durante a noite. Temos a Lua crescente. Lembram que eu disse a vocês que na Lua crescente nós só conseguimos ver um pedacinho da Lua. Olhem como fica. Além disso, na Lua crescente, a Lua fica com um formatozinho de C, como eu expliquei a vocês anteriormente. E temos aqui, por último, a Lua minguante, em que nós também só conseguimos enxergar
um pedacinho da lua. Na lua minguante, a lua imita, tá, gente? Não é igual à letra D, mas imita o formatozinho da letra D. É uma forma da gente diferenciar a lua crescente da lua minguante. A lua cheia está mais visível, mais brilhante, porque recebe mais luz do sol. A lua nova está menos brilhante, quase nada de brilho, não é, gente? A gente nem consegue vê-la direito, porque recebe menos luz do sol. Assim como a lua minguante e a lua crescente também recebem pouca luz do sol. Por isso, nós não conseguimos ver a lua tão bem nessas fases. Nós temos aqui 4 representações. Cada representação dessas indica uma das fases da lua. Nós vamos ver agora qual fase da lua é representada por cada uma dessas ilustrações aqui. Vamos lá. A primeira, olha, nós estamos vendo a lua bem escura. Que fase da lua será essa, gente? É a lua nova. Lembra que na lua nova, a lua fica entre o planeta Terra e entre o Sol. E por isso ela recebe pouca luz solar e nós não conseguimos enxergá-la bem aqui da Terra. Depois nós temos, olha, só conseguimos ver uma partezinha da lua. Que fase será essa, gente? Lua minguante. Observem, olha, que nós vemos uma parte da lua e que essa partezinha clara imita o formato de um D. Depois nós temos aqui a lua, olha, bem clara, bem brilhante, bem nítida, bem visível. Que fase da lua é essa? É a lua cheia, quando a lua recebe muita luz solar e essa luz solar é refletida e nós conseguimos vê-la muito bem aqui da Terra. Nós conseguimos enxergar a lua muito bem aqui da Terra. E por último, nós temos aqui, olha, a lua também, uma parte escura e uma parte visível. Que fase da lua será essa? É a fase crescente, quando a lua pode ser vista apenas por um pedacinho, a gente consegue ver apenas um pedacinho, digamos assim, uma pequena parte, e essa parte imita o formatozinho de um C. Qual a importância da lua? Será que a lua tem alguma importância, alguma influência sobre a nossa vida aqui na Terra, gente? Tem sim. A lua tem uma importância muito grande para a nossa vida. Por exemplo, a lua é a nossa luz noturna. Nós sabemos que a lua não tem luz própria, porém, a partir do momento que ela reflete a luz que ela recebe do sol, se torna a nossa luz noturna, entre aspas, não é? Outro ponto, a lua influencia nas marés. O que são as marés, tia? As marés, gente, são o nível do mar. Ou se o mar está com um nível alto, ou se o mar está com um nível baixo. E é a lua que influencia nas marés. Quando as marés estão altas, o mar fica bem mais agitado. E quando as marés estão baixas, o mar fica um pouquinho mais calmo, digamos assim. Se não fosse pela lua, nós não teríamos as marés. O movimento do mar, dos oceanos, seria bem pouquinho. E essas marés, elas influenciam muito na reprodução de alguns animais, como das tartarugas, por exemplo, que esperam a maré baixa chegar para irem para a praia e depositar os seus ovos. E esses ovos se reproduzem e nascem novas tartarugas. Além disso, a lua também influencia na agricultura. Os povos antigos, os gregos, os egípcios e muitos outros povos da antiguidade já tinham essa noção da influência da lua sobre a agricultura. Dependendo da fase da lua, algum alimento era melhor para ser colhido naquele período, ou melhor para ser plantado, ou dependendo da fase, era um período melhor para adubar a terra, enfim. Por exemplo, na lua nova, dizem que é um período melhor, um período mais propício para se colher algumas ervas como o coentro, por exemplo. Isso é uma parte da influência e da importância da lua, do nosso satélite natural, para a nossa vida aqui na Terra.